ele está justamente falando sobre a felicidade e o significado. Porque a vida não tem uma natureza boa. Você não vai nascer predestinado à felicidade. Porque a única coisa que pode te fazer feliz é você mesmo. É quem você é o que você acredita que te faz feliz. E é justamente o que ele diz. Tem até uma frase. Enquanto escolhermos esperando felicidades, seremos infelizes. E o que realmente quer dizer isso? Primeiramente, um bom dia. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou aluno do terceiro ano A. E a gente veio falar um pouco sobre esse queridinho aqui, que é o Jean-Paul Sartre. Vamos começar falando um pouco da biografia de Sartre. Ele foi um filósofo e escritor francês. Bem, sua infância. Ele nasceu em 21 de junho de 1905 em Paris, na França. Seu pai, Baptiste Sartre, era um oficial naval que morreu quando ele tinha apenas 15 meses de idade. E ele foi criado pela sua mãe e pelos seus avós maternos. Ele sempre foi uma criança brilhante e solitária. Então ele começou a estudar no Lycée 5 em Paris, onde se destacou como aluno por causa de suas altas habilidades acadêmicas e onde ele se apaixonou pela filosofia. Saindo de lá, ele, depois de completar os seus estudos, ele publicou seu primeiro romance em 1938, A Náusea, que é considerado uma obra-prima do existencialismo. E depois disso ele foi para a Segunda Guerra Mundial, convocado pelo exército francês, onde ele foi capturado e depois ele conseguiu se libertar, onde ele voltou para Paris. Depois ele voltou para Paris, ele escreveu diversas outras obras literárias e também obras teatrais, como As Mãos Sujas e Entre Quatro Paredes. Então, nos seus últimos anos de vida, entre 1950 e 1960, ele continuou a escrever. Então, em 1980, em 15 de abril de 1980, em Paris, devido a um edema pulmonar, ele morreu. Essa foi sua história. E o seu legado permanece até hoje na filosofia pelas suas obras. A importância dele para a filosofia, eu vou abordar mais quando eu vou falar sobre os ideais dele, mas passando lá por cima, ele é muito importante, principalmente por ser um dos maiores ícones justamente do existencialismo, que é algo que é muito falado hoje em dia, algo que, quando os jovens se apaixonam muito por filosofia, principalmente eu gosto muito de filosofia, quando se trata de existencialismo, Sartre é um grande exemplo, tanto o Sartre quanto o Nietzsche, que também é caracterizado pelo existencialismo dele, só que puxa mais para o lado nihilista, que também posso citar. Pode passar, Everton. Pode passar? Agora vamos para as ideias e pensamentos. Aqui eu não quero falar de forma superficial, até porque, como eu disse, eu gosto muito de filosofia, se tratando disso, então eu quero mais que seja como uma conversa. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou tentar interagir o máximo que eu puder. E a primeira pergunta que eu tenho, alguém aí sabe o que é eufemismo? Não. Responda, o que é eufemismo? Eufemismo, em geral, normalmente é quando você trata uma coisa não tanto quanto ela é. Você, tenta reduzi-la. E é daí que vem algo muito importante, que é tratado até mesmo em vários aspectos da filosofia, que é o eufemismo sentimental. Sabe quando você sente aquela dor no seu peito, mas você quer diminuir ela? Você pensa, não, talvez seja porque hoje o dia foi só meio chato, talvez seja porque eu tropecei. Você começa a tentar dar justificativas para aquele pequeno vazio que você sente, e quando você vê, ele começa a crescer, e se torna uma dor que começa a te matar por dentro. Se torna algo que você não tem mais algo em sua vida para você enxergar ou valorizar. Você não tem mais o sentido. E daí que vem, qual o sentido da vida? É uma pergunta que muitos com certeza pensam. Você tem algum sentido, Everton, para a sua vida? Tem, ser feliz. Tem algum, Marquinhos? Com certeza, ser feliz, né? Alguém tem algum sentido da vida que é diferente da felicidade? Ou algum sentido da vida de Juan também, que é a felicidade dele? Mas justamente isso. O que é o sentido da vida? Quando você para para pensar, você começa a refletir mais do que deveria. Até porque é fácil resumir como, é ser feliz. Mas como é que a gente é feliz? Você vai ser feliz porque fez algo bom e no outro dia, que essa coisa boa se tornou ruim. Ou que você fez um projeto e perdeu ele inteiro.
agora a felicidade acabou, se foi junto com o projeto que você perdeu. É como se essa pequena felicidade que você sentiu perdesse o significado junto. E daí vem, qual realmente é o sentido? Qual realmente é o sentido dessa felicidade que você tenta ter, mas algo tão pequeno pode levar ela embora? E daí que vem, qual realmente é o sentido da vida? E aí, a realidade é passível de interpretação, é um ponto que eu anotei. E como assim a realidade é passível de interpretação? As coisas ruins nem sempre têm o peso que elas realmente têm. Até porque você pode tropeçar no chão e pensar que aquilo é o fim do mundo, arrancou minha unha, tá doendo muito meu pé. Você começa a ficar desesperado. Mas tem pessoas que só vão ali, machucou o pé, e ok, vida que segue, coloca um curativo, tira um pouco do sangue e continua andando. A realidade, ela é a pura interpretação. E daí que vem o sentido que a vida tem. O único sentido que a vida tem é aquele que você está disposto a dar a ela. Seja valorizando as pequenas coisas da vida, como a simples borboleta voando pelo céu, ou um canto de um passarinho que você escutou quando está prestando atenção na aula de biologia e você não conseguiu prestar atenção porque tinha um passarinho na janela. Essas pequenas coisas que você para de focar em algo para valorizar algo pequeno, é o que dá sentido à vida. Até porque se o problema fosse realmente tão pesado, não teria felicidade. E se não tivesse felicidade, não teria o sentido da vida que todos dizem que querem ter. Não é verdade? Por isso que eu digo, o sentido da vida é realmente ter felicidade. Mas você tem que aprender a ser feliz. Você tem que começar a enxergar essa felicidade, mesmo em seu problema. Até porque é algo que Sartre diz sobre as escolhas. Você está parado, você ter medo, você não querer fazer algo, é uma escolha. Você pensa, não vou escolher isso, então vou ficar parado. Mas você está escolhendo alguma coisa. Você escolheu não fazer nada. E quando você escolheu não fazer nada, você percebe que isso não tem significado algum para a sua vida. Então, sempre escolha algo. Seja bom, seja ruim, você vai aprender alguma coisa. E Sartre diz muito disso. Uma dica até, que eu estava pesquisando muito e vi, que é quebrar em partes menores. O que exatamente não tem sentido. Alguém aqui, principalmente as pessoas que desenham, vocês sabem que é rascunho, não é? Quando você faz toda a estruturazinha lá, aí da estrutura você já começa a desenhar o rosto, aí começa a desenhar o corpo. Começa a tomar forma. A vida ela pode ser interpretada da mesma forma. Até porque quando você quer encarar todo o problema de uma vez só, você raramente vai ganhar. Você não consegue aguentar todo aquele peso em suas costas porque quer aguentar tudo de uma vez. Quando você fizer isso e pegar o mundo e colocar em suas costas, ele vai te derrubar. E daí vai surgir aquela mesma tristeza, aquele mesmo anseio do outro dia torcer para ser melhor ou que alguém estenda a mão e te levante. Mas não vai estender. Por isso que o segredo é ser como um desenho. Porque a vida ela é como arte. Então é bom quebrar em partes menores. Por que resolver todo o problema quando eu posso resolver aos poucos? Por que me preocupar com algo que está no futuro, sendo que eu mal estou conseguindo viver meu presente? Você tem que saber pegar as pequenininhas coisas e valorizar cada uma delas. Enxergar a beleza em cada uma delas e aquele problema que para você parece gigante agora, vai se tornar como uma formiga, vai se tornar como uma folha que agora voou ao vento e nem machuca tanto quanto machucou outrora. Outras coisas também que é muito importante é você saber ser honesto consigo mesmo. Até porque eu posso mentir para mim. Coisas que eu mesmo, é algo que é meu e eu tenho essa mania. Quando eu estou muito triste, eu não gosto de mostrar que eu estou triste. Eu vou continuar sendo a pessoa animada que eu sou, brincando, fazendo piada. Porque quando você se encontra conforto na mentira, você se perde da verdade. Quanto mais eu mentir para mim falando que eu estava bem, que estava tudo ok, que eu vou melhorar, amanhã vai ser um novo dia, aquilo começou a me machucar. Porque muitos dizem, aquele discurso moral, que acho que todo mundo aqui já escutou, o tempo vai curar todas as feridas. Alguém já escutou essa frase? Sim. Mas aí tem um ponto muito importante, que para alguns o tempo não cura, o tempo é uma tortura. Porque cada minuto vai ser uma lembrança de que amanhã vai ser um dia tão ruim quanto hoje. E você ficar com isso na sua cabeça, adiando, pensando, o tempo vai resolver, e não agindo, você vai começar a se tornar um refém do tempo. Você vai se tornar refém daquilo que você pensou que era o remédio. É como tomar um antidepressivo e se viciar nele. Naquele momento você pensa que está salvando sua vida. E depois que você percebe que já melhorou, mas não consegue largar aquele vício, você continua insistindo, porque você acredita que aquele é teu refúgio, aquela é tua âncora, e você percebe que a âncora que você se segurou agora está te levando para o fundo do poço, você não enxerga mais sentido nisso. Você começa a perceber que aquilo que te trazia felicidade está te machucando. Daí que vem justamente essa escolha de ser honesto consigo mesmo. É saber quando você está mal, é saber contar com uma amizade que está ao seu lado, porque quem realmente é amigo vai entender quando você está mal. E não é sobre chegar e falar, você vai melhorar, tá? Você vai estar melhor. Não é sobre isso. Muitas vezes as palavras não têm significado quando vem de alguém que não importa.
quando vem de alguém que não se importa com você. Por isso que é bom valorizar um abraço, é bom valorizar um aperto de mão, ou um simples bom dia, porque é nessa importância que vem esse peso, esse valor que a vida tem. E outra coisa que até mesmo Sartre aborda é que não há escolhas certas. Sabe quando você pensou, vixe, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter optado pelo outro lado? Não existe escolha certa, é algo que ele mesmo defende. Por que não existe escolha certa? Vou até citar um exemplo que é bastante famoso. Você tá lá, tá vendo uma loja ali vende batatinhas e na outra vende hambúrguer. Aí você quer comer batatinha, só que a fila tá muito grande. Aí você fala, não, vou comer hambúrguer que a fila tá pequena, eu vou lá e como. Você chegou lá, começou a comer o hambúrguer, aí do nada você escuta uma criança passando falando, ai, essa batatinha é muito boa, tio, nossa, que batatinha maravilhosa. Aí você fala, é a batatinha, aí você começa a ficar ali, pô, será que eu escolhi errado? Será que eu deveria ter ido na batatinha? Aí você começa a refletir isso na sua cabeça, você não sabe mais definir, você fica, meu Deus, eu queria a batatinha, tô no hambúrguer, vou ter que aceitar o hambúrguer. E daí que vem, você começa a colocar aquilo como escolha errada, como uma escolha que não está certa, enquanto a batatinha seria a escolha idealmente certa. Mas isso encontra muito erro, porque a felicidade, ela é diferente do significado. Aí como assim? Vamos colocar essa mesma situação. Você descobre que a dona da hamburgueria é neonazista, ele odeia negros e ele quer matar todo mundo. Você fica, meu Deus, eu não vou comer nessa hamburgueria. Porque como é que eu vou comer a comida de uma pessoa tão ruim? Aí você faz o quê? Você vai comer na batatinhas. E mesmo que você escute aquela mesma criança correndo e falando, ah, esse hambúrguer é muito bom, olha, vem um boneco de Hitler aqui, olha que bonitinho. Você vai olhar e falar, meu Deus, eu não quero comer nessa hamburgueria, porque é algo que não diz da minha moral, não diz respeito. Por isso que muitas vezes não é sobre a escolha ser certa ou se ela é errada, é sobre o quanto ela significa para você. Porque se você escolheu, em teoria, errado, você vai aprender. Se você escolheu certo, você vai aprender. Mas uma coisa é certeza, ambas vão te machucar. Porque a vida é disso. Não existe um caminho fácil e um caminho difícil. Ambos vão trazer as mesmas consequências. A diferença é que você tem que aprender a valorizar. Você tem que enxergar a beleza que há naquilo. E mesmo que pareça que esteja errado, você melhorou. E no outro dia vai ser algo bom, vai ser algo que vai passar aquela dor que você sente agora. Até uma frase aqui, que o Jean Paul Sartre disse, o ser humano está condenado a ser livre. Isso vem de uma filosofia que, vou até fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um pássaro é livre? Passarinho voando pelo céu, ele é livre? Vocês acham que ele é? Não sei. De acordo com ele, o pássaro não é livre. Não é. Mas... Porque não, se quiser... Mas enfim, o pássaro, ele é dito como não livre, pois tem algo que o ser humano pode até ter, mas não com a mesma intensidade, que é o instinto. O ser humano não nasce com um instinto que não um pássaro. Como até um exemplo é os cucos. A mãe do cuco, ela vai lá, coloca o ovo em outro ninho, que não é dele, e quando o cuco nasce, ele tem que jogar os outros filhotes no ninho. Porque ele acaba comendo bem mais que os outros filhotes, ele pensa, se eu for dividir com eles eu vou morrer, eu vou jogar os filhotes no ninho. Isso vira um instinto no cuco, que é a própria seleção natural, que é o que Charles Darwin diz. Então esse cuco nasce com esse programa na cabeça dele de ter que empurrar porque ele precisa sobreviver. O ser humano não. O ser humano não nasce com um objetivo, ele não nasce sendo exatamente isso. Ele se cria, ele tem sua própria essência. Cada um aqui tem sua própria essência. Pode ter pessoas que não gostam de um tipo de música, que não gostam de outro. Pode ter pessoas que são mais animadas. Eu mesmo sou alguém muito animado, eu gosto de conversar com todo mundo. Tem gente que não consegue, tem gente que é mais quieta, mais recluso, não gosta de barulho, tem gente que gosta. Não é algo que é pré-definido. Você não vai nascer dessa forma, você vai gostar disso, você vai seguir isso porque você precisa. Não. O ser humano é definido pela sua essência, pelas escolhas que ele tem. Como o próprio Jean Paul Sartre disse. Não é sobre a escolha ser certa, mas sobre você absorver a essência daquilo. Kierkegaard. Isso. Pronto, tá certo. Que já ele já é cristão. Porém, a filosofia dele é muito semelhante à de Sartre. Por quê? Porque, se eu não me engano, eu não lembro a história exata, mas ele estava perto de se casar, algo assim, ele estava noivo, e a noiva deixou ele. Isso fez ele ficar com aquela angústia, tipo, meu Deus, eu fui deixado perto do meu casamento, ele amava a pessoa, e a pessoa ali largou ele. E tá tão escrita dele, que ele tá falando que a vida é triste, que a vida é uma desgraça, e que aquilo é ruim e tal. E muita gente vai ler e pensar, ele só tá falando que a vida é ruim, que a vida é horrível. Mas não, é pelo contrário. Ele está justamente falando sobre a felicidade e significado. Porque a vida não tem uma natureza boa. Você não vai nascer predestinado à felicidade. Porque a única coisa que pode te fazer feliz é você mesmo. Quem você é o que você acredita que te faz feliz.
E é justamente o que ele diz, tem até uma frase. Enquanto escolhermos esperando felicidades, seremos infelizes. E o que realmente quer dizer isso? Vou até explicar. Quando você escolhe esperando felicidade, você realmente não vai estar bem. Como é que eu vou escolher ajudar meu amigo Juan? Vou escolher aqui ajudar meu amigo Juan esperando algo de volta dele, esperando que ele me traga felicidade. Isso não vai me fazer bem, porque eu não estou fazendo aquilo porque realmente é algo bom para mim. Eu estou fazendo aquilo por uma crença que eu coloquei na minha cabeça. Ai, que bonitinho. E é por isso que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Porque cada escolha que a gente tem traz uma responsabilidade, traz algo que devemos seguir. Se eu escolhi aquilo, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu escolhi e absorver o significado que aquilo traz para mim, absorver o que há de bom para mim. Até porque a vida ela é feita de caminhos. A vida sempre vai ter algo que vai permitir você escolher. Seja você escolher não estudar para uma prova que você precisa estudar, seja você escolher estudar para a prova, seja você escolher se relacionar com alguém, seja você escolher não, seja você escolher gostar de alguém, não gostar, cada coisa em sua vida vai trazer uma essência para você. Então você tem que assumir essa responsabilidade, porque quando você se arrepende de uma escolha, aquilo vai se tornar algo torturante para você. Mas há um fato que ninguém pode negar. Você não pode voltar no tempo. Você não vai voltar e fazer aquela escolha de ser diferente. Você não pode fazer isso. Então o que te resta é assumir a responsabilidade e encarar com uma cabeça erguida, porque se você deixar a tristeza, o arrependimento falar mais alto, você vai parar de enxergar a beleza nas pequenas coisas da vida. Vai parar de enxergar a beleza naquilo que realmente é importante. Deixa eu ver aqui mais algumas coisinhas que eu anotei. Sentir-se uma farsa e a escolha da sabotagem. É algo que diz muito isso. Que eu acho que muitas pessoas aqui já devem ter sentido. É algo que eu senti muito, inclusive. Até hoje eu tenho meus problemas, mas eu gosto de tentar conversar comigo mesmo sobre isso. Que é a autossabotagem. Sabe quando você gosta muito de fazer alguma coisa? Um grande exemplo meu é a escrita. Eu sou apaixonado pela escrita, uma das coisas que eu mais consigo me expressar é quando eu estou escrevendo, seja um poema, seja uma poesia, seja um cordel, seja uma crônica. Eu sempre gosto de me expressar escrevendo. É a minha maior paixão. E eu gosto quando sou reconhecido por isso. Eu gosto quando alguém chega e fala, pô, você escreve muito bem. É o maior elogio do mundo para mim. Você pode me xingar de muitas coisas, mas falar que eu escrevo bem é muito bom. Porque uma escolha minha é algo que me define. Mas quando você chega em um ponto que aquilo que te define está te machucando, você percebe que a autossabotagem veio. É quando você gosta muito de desenhar e começa a achar seu desenho feio. Você fala, esse traço está torto, aquilo não está bom como eu queria, e aí começa a vir aquele peso e aquela mesma ansiedade de vários pensamentos de alguém vai achar feio, eu não estou gostando, está torto aqui, não está do jeito que eu quero, não está da forma que eu quero. Você começa a enlouquecer com uma maré de pensamentos em sua cabeça e você não sabe mais como definir um caminho a seguir. Porque o caminho que você tinha era aquilo que você gostava. E aquilo que você gostava está te fazendo ficar em dúvida. É como a vida é como esse labirinto de você gostar de algo e esse algo se transmutar. Esse algo mudar a todo momento. Eu gosto muito de escrita. Eu gosto muito de escrita, mas isso pode se tornar algo ruim para mim. Eu posso acabar não conseguindo escrever o que eu quero e me cobrar disso. Começar a pensar, escreve direito, escreve da forma certa, mesmo que não exista a forma certa. E quanto mais eu pensar nisso, mais aquilo vai me machucar. E daí que vem essa autossabotagem. Mais uma coisa que até mesmo dá para dizer é que você não tem que se preocupar com isso. É normal você sentir essa dor, é normal você acabar estando em um dia ruim, querendo melhorar, ou aquele desenho que você queria tanto fazer não está saindo como você queria. Tudo isso é normal. E uma coisa que muitos precisam ouvir é um parabéns. Eu sei que você passou por muita coisa na vida, por muitas dores, é algo que ninguém pode saber. Até porque muitas pessoas podem aqui chegar e falar que você vai melhorar sem reconhecer sua dor, sem saber o que realmente você está sentindo, sem saber o que se passa pela sua cabeça, até porque a dor que você sente é só sua, é exclusivamente sua. Então, eu não quero dizer palavras de que você vai melhorar ou que o tempo vai te curar, mas sim dar um parabéns por ter aguentado até aqui, por ter segurado essa dor até aqui. Isso mostra o quão forte cada um de vocês é. Eu me refiro a toda a sala, até mesmo toda a escola, porque não é uma dor que é exclusiva minha ou exclusiva de Everton, exclusiva de alguém aqui. Mas todo mundo está conseguindo lutar contra ela, está conseguindo mostrar que tem a própria essência, seja por ser uma pessoa que gosta de conversar, seja por ser uma pessoa mais carinhosa, ou por pessoas, como já disse, mais reclusas. Qualquer coisa, essa é a sua essência. Então, parabéns por ter o seu próprio brilho e saber valorizar ele. E por mais que alguém não valorize, não importa.
Alguém que está ao seu lado vai valorizar. E se não valorizar, valorize ele então, você mesmo. Até porque a vida é sua. Só você pode ver o brilho que você tem no olho ou no sorriso e ver o quão belo isso é. Então é só questão de saber valorizar e um parabéns para todo mundo por ter essa força de conseguir aguentar até aqui. Até mesmo voltando para coisas que muitas pessoas pensam, acho que vou até citar essa frase e eu vou perguntar se alguém já pensou nisso. Para que fazer qualquer coisa se o resultado é o mesmo? Alguém já pensou nisso? Já pensou já? É ruim, né? Quando você pensa, pô, para que eu vou estudar para essa prova assim que eu vou reprovar? Para que eu vou fazer isso se eu não vou gostar? Você começa a colocar isso na sua cabeça de que não vale mais a pena fazer, de que não vale mais a pena tentar, porque o resultado vai ser o mesmo. Mas aí que tá, sempre vale a pena tentar. E não é só aquele discurso moral de vai tentar porque um dia você vai conseguir. Não é sobre conseguir, é sobre você continuar tentando. Porque a vida, ela é sobre uma constante batalha. Você vai estar sempre lutando, sempre lutando. Não vai ter um momento que você vai realmente descansar daquela dor. Aquela dor que vai te atormentar nunca vai sumir. Isso é um fato. Sabe aquela vozinha que eu acho que muitos aqui têm, que é a famosa ansiedade? Aquela vozinha que fala que você não vai conseguir, que você é uma pessoa fraca, que você é alguém que não é bom o suficiente? Aquela vozinha que fala o quão insuficiente você é para as pessoas? Essa voz nunca vai embora. Infelizmente, é algo que as pessoas têm que aceitar. Essa voz nunca vai te deixar, ela sempre vai estar ali. A questão é você saber ver isso como uma forma positiva. É igual você pegar como eu escuto uma pessoa me dizendo, você pega essa vozinha, desenha um bigode nela, um óculos e dá risada. Porque se você foi capaz de criar uma voz que te diz coisas ruins, por que você não pode criar uma que te diz coisas boas? Por que você não pode criar uma voz que vai te falar o quão divertido você é, o quão legal você é, o quão bonito, o quão engraçado? Cada característica é sua. Como é que você não vai conseguir criar essa voz que simplesmente vai te fazer bem? Até porque as palavras de apoio que você não escuta de alguém, você pode dizer para si mesmo. É só saber valorizar isso. Eu mesmo já me senti muito perdido, já dei muito ouvido a essa voz que fala que eu não vou conseguir, ou que eu sou a mesma coisa de sempre. É algo que de vez em quando volta para mim, que é quando você sente que você está preso em um loop de ser só aquilo. Você está resumido a ser isso. Seja porque eu sempre vou ser a pessoa conhecida por ser alguém doido, engraçado, a pessoa que não sabe conversar, e não ser reconhecido porque eu realmente quero, que é quem eu sou, ou como eu realmente sou. E quando eu não sou reconhecido da forma que eu quero, eu tento me reconhecer. Eu crio essa voz que vai falar o quão bom eu sou nas coisas que eu gosto, ou quão é o valor da escrita para mim. Então, se alguém não me diz, eu mesmo digo para mim. E começo a valorizar isso aos poucos. Você tem que ser capaz de se perdoar. Até porque, como eu já disse, é normal você sentir culpa disso. É normal você sentir culpa dessa dor que você sente, como se eu fosse um pouquinho melhor, eu não sentiria. Se eu fosse igual àquela pessoa, eu não sentiria essa mesma dor. Se eu fosse igual àquela outra pessoa, eu não sentiria essa dor. Se eu fosse mais alto, mais baixo, você começa a colocar uma culpa que você não tem. E você começa a refletir isso no seu próprio passado. Algo que você errou no passado, você traz para o presente e pensa, meu Deus, como aquilo está sendo torturante, como aquilo está machucando tanto, e você não sabe como evitar. Você tem que se perdoar. Todo mundo, isso sem exceção, todo mundo erra. Ninguém é melhor que ninguém. E não só me refiro a isso que todo mundo é igual. Porque não, também é mentira. Ninguém é igual. Cada pessoa vai ter o seu talento, o seu dom, o seu gosto e etc. Pode ter pessoa que sabe desenhar, pode ter pessoa que não sabe. Eu mesmo não sei. Se eu for desenhar um estigma, aquele boneco de palito, vai sair todo torto. Eu não consigo ter a proporção do que é um boneco de palito. A cabeça vai ser também o corpo de outro. Mas mesmo assim, eu não vou me cobrar e falar, eu preciso desenhar, porque tal pessoa desenha, porque Joana desenha, eu quero desenhar igual Joana, ela desenha bem, ó. Quer desenhar igual ela. Eu não posso cobrar isso de mim, porque ela desenha. Já eu não sou capaz de ter essa mesma habilidade no desenho. Eu não posso ter esse mesmo dom que alguém tem. E eu posso até estudar para isso, mas vale muito mais a pena eu valorizar um talento meu do que querer ter um talento igual de outra pessoa. Não é verdade? E aí, é algo que eu digo, ver valor nas coisas efêmeras. Vocês sabem o que é efêmero? Efêmero são coisas passageiras, coisas que passam. E é bom ver valor nisso. É como um exemplo que eu digo. Por que você quer ver a profundidade em algo grande? Você está passando um concurso e você quer que aquilo valha tudo em sua vida. Você está dando tudo de si para aquilo. E você não enxerga o que está ao seu redor. Você para de enxergar o valor que as pessoas têm.
ou o valor que uma coisa tão efêmera tem, como uma flor. Uma flor tem valor. Vocês já pararam para admirar a beleza de uma? Para ver aquele jogo de cores lindos? É algo que, como eu gosto muito de escrita, eu pego muito como inspiração. Quando eu estou passando na rua, que eu gosto muito de caminhar quando eu chego em casa, quando eu vou caminhando, eu gosto de ver as cores das coisas. Eu olho para uma flor que tem uma cor branca, outra que tem uma cor amarela, eu vejo a forma das pétalas. Eu gosto de enxergar aquilo porque é parecido com a vida. A vida é feita de coisas efêmeras. As pessoas são efêmeras, as pessoas são passageiras. Eu posso ter um amigo hoje em dia que amanhã eu não vou ter. Eu posso gostar de alguém que amanhã eu não vou gostar. Eu posso ter um relacionamento que pode acabar a qualquer momento. Mas a questão é saber valorizar isso. Ok, que eu gostei de alguém que me machucou muito. Mas por que eu vou dar valor aos momentos que ela me machucou, se eu posso dar valor aos momentos que ela foi uma pessoa boa para mim? Aquele momento que ela chegou em mim e deu a mão. E por mais que talvez o tempo tenha tornado ela alguém ruim, eu não quero absorver isso para mim. Eu quero levar apenas coisas boas na minha vida. Então, eu quero valorizar aquilo que ela foi para mim enquanto eu estava junto com ela. Eu quero valorizar aquela beleza que ela tinha, igual uma flor. Quero ver as cores que ela tem, eu quero ver a forma que ela tem, e não absorver aquilo de ruim que ela trouxe para mim, aquele trauma. Porque mesmo que a vida seja feita de traumas, você não precisa dar atenção a todos eles, não é verdade? Você só precisa enxergar um pouco da beleza que há. E aí, é até mesmo outra frase que Sartre disse, que é: a vida começa do outro lado do desespero. Como assim? A vida, ela é esse desespero que ela tem, ela é angustiante, isso já é inegável, ela sempre vai trazer essa mesma coisa. E você não consegue evitar isso. Por isso, você tem que saber viver no meio do caos. Tanto que é algo que eu gosto muito, eu gosto de viver errando, eu gosto de fazer tudo, ser impulsivo. Se eu vou lá numa prova, eu marco, às vezes eu chuto mesmo, vou chutar aqui, eu não sei, vou chutar. Eu gosto dessa parte mais caótica, porque eu sinto que se eu cobrar demais de mim, eu não vou mais ter nada a valorizar. Se eu cobrar algo demais de mim, não vai mais ter o significado, porque eu só estou cobrando. Não vai ser mais algo bom, vai ser uma responsabilidade. E quando você encontra um amigo, quando você tem responsabilidade por um amigo, ele não tem o mesmo valor. Até porque a amizade é uma via de mão dupla. Se eu tenho o Danilo como amigo meu, ele tem que me ter como amigo, não é verdade? Agora, se eu tenho que ter responsabilidade por ele, se ele só me procura quando ele está mal, se ele só me procura quando ele está triste, que tipo de amizade é essa que eu vou ter? Não é um amigo, é uma responsabilidade que eu criei, que eu estou cultivando. E a vida não é feita sobre isso. A vida não é de uma responsabilidade que eu tenho que ter. Eu sou obrigado a escolher ele porque é a única coisa que me sobrou. Se você acha que a única coisa que te sobrou é ruim, largue-a e fique sem nada. Mas nesse nada encontre a beleza que ele tem. Como eu disse, as coisas pequenas. Se eu sou dependente emocional em uma pessoa e ver que aquela pessoa me machuca, por mais difícil que seja, deixa, largue, vai ver o valor de uma flor, vai escutar uma música, vai desenhar, vai conversar com alguém que você nunca conversou na vida. Coisa que eu mesmo já fiz, eu já parei para conversar com alguém que eu nem tenho intimidade e começar a falar sobre o quão bela a vida é. Porque se você não falar o quão bela a vida é, ninguém vai te mostrar o quão bela ela é. Você tem que enxergar, você tem que ver isso. Porque se você não vê, ninguém vai te mostrar. Porque esses olhos lindos que cada um daqui tem, é puramente seu. Esse brilho é você que escolhe ter, não é alguém que vai te dar. Porque quando alguém te dá esse brilho, ela te transforma em um refém. Se eu fiz Everton ser feliz, ele sempre vai me buscar pela felicidade dele. Mas como ele vai ser feliz sozinho? E quando eu for, ou quando eu não ser capaz de deixar ele feliz, o que é que ele vai ter? Você tem que saber valorizar esse brilho que o seu olho tem. E por mais que às vezes pareça que você está no abismo, no fundo do poço, acredite que até nos piores momentos, o seu olho continua tendo o mesmo brilho. A questão é que você precisa saber enxergar isso e deixar que os outros enxerguem, ao invés de ser essa pessoa fechada ou ter medo de mostrar quem você é. Se você gosta de ficar sozinho, tudo bem, mas não transforme isso numa responsabilidade que você precisa. Não transforme isso em algo que vai te deixar refém. Transforme isso em um momento bom para você. Porque, como eu já disse, a vida é feita de escolhas, como o Sartre disse. Independente se ela é boa ou ruim, você tem que saber dar um pouco de valor a cada uma delas. É até mesmo um caso que eu vou citar, que eu até lembrei, já tinha até esquecido, de um cara que ele recebeu uma mensagem de Deus para ele construir uma casa na árvore. Não sei se vocês já viram esse caso, mas ele ficou 12 anos construindo a maior casa na árvore. Tem até a imagem, ela é grande, tipo, tem um monte de sala, quarto, não sei o que. É linda a casa, tá? Eu fiquei impressionado com a casa. Só que aí, tem uma questão de tempestade, cai um raio e a casa queimou. Inteira. Não sobrou nada, só ficou cinzas. Todo aquele trabalho de 12 anos, virou cinzas na frente dele. E aí, você se pensa, o quão doloroso não deve ser? Algo que você cultivou por tanto tempo, uma árvore que você cultivou para dar os melhores frutos,
agora eles estão apodrecendo, os galhos estão caindo, as folhas estão ficando mortas e a árvore está caindo na sua frente. É parecido com a vida. Você sempre vai ter essa casa na árvore a qual você pode entrar e tentar cuidar dela, mas a qualquer momento ela pode desmoronar. Seja porque alguém quis derrubar isso, ou seja porque você não conseguiu manter ela, você não conseguiu segurar ela. E aí, é algo que eu costumo, depois que eu refleti bastante sobre essa coisa na casa da árvore, porque é passível de interpretação ela. Porque alguns podem olhar e falar, não vale a pena, porque ele construiu a casa na árvore, não valeu a pena porque ela foi queimada. Mas, ao meu ver, valeu a pena. Porque foi algo que ele fez, foi uma realização dele. E por mais que agora ela tenha sido perdida, ele pode realizar muitas outras coisas pela frente. E daí que eu reprovei em um concurso que poderia ser importante para mim. Eu posso fazer outro, eu posso tentar de novo, eu posso ser alguém melhor no outro dia, continuar seguindo. Não vale a pena você se deixar abalar por um erro seu. Não vale a pena se deixar abalar porque você acha que fracassou consigo próprio. Até porque o outro dia tá aí para isso, para você mudar, para você aprender, para você absorver as coisas da vida e melhorar nisso. Se sentir bem consigo mesmo, se sentir feliz. E mesmo que tudo pareça uma tristeza, que mesmo pareça que tudo tá perdido bem no fundo do poço, seja feliz, sorria. Ou até mesmo peça para alguém sorrir para você, coisa que eu já fiz muito. Eu gosto de olhar para alguém e sorrir para a pessoa, do nada às vezes. Eu estou aqui na sala e olho para o Rodrigo tá com um sorriso na cara, eu nem entendo. Estou rindo de nada, rindo do vento. Só que é algo tão bom, porque você enxerga o quão valioso aquilo é para você, mais valioso que 1000 riquezas, que uma joia. Porque nada pode substituir o sorriso sincero que alguém tem para você. Nada substitui aquele olhar brilhante de quando você já brincou. Acho que alguém aqui gosta de criança. Quando você brinca com uma e ela olha pra você com aqueles olhinhos brilhantes, é algo maravilhoso. Eu mesmo, quando eu tenho irmã mais nova, eu gosto muito de brincar com minha irmã. Ela olha pra mim, ou brinca, ou me xinga, mas mesmo me xingando, porque eu tava brincando com ela, ela tem aquele mesmo brilhinho no olho dela. Eu olho e falo que eu quero valorizar aquilo, eu quero pegar aquele brilhinho e valorizar o máximo que eu posso para não deixar que se corrompa, para não deixar que ela mesma destrua ele. Porque as pessoas têm mania disso, de acreditarem que esse brilho que ela tem nos olhos não significa nada, ou esperarem que alguém valorize. Eu mesma já fui assim. Às vezes eu também tenho isso de novo, de querer que alguém valorize alguém em mim, ou de esperar que alguém goste de alguém em mim. Porque as amizades que eu tenho, acaba sendo esse sentido de aprovação, de que eu preciso que Everton elogie alguém em mim para eu me sentir bem. Mas quando eu vivo, que quando eu faço meu brilho, só tem valor por causa do outro, ele não vai ter significado algum para mim. E ele vai deixar de ser um brilho, vai se tornar esse peso, vai se tornar essa âncora que está te afundando. Coisa que eu passei muito, porque eu cheguei a ter uma época que eu tive dependência emocional em uma pessoa, muito forte dependência emocional, a ponto de que coisas materiais que ela me deu tinham muito valor, mais do que deveriam. Eu até lembro que ela me deu um ursinho de pelúcia, e eu chamei ele de Lucy. Aí eu dormia com o ursinho de pelúcia, porque ele era muito importante para mim. Eu era muito apegado àquele ursinho. E quando eu não, eu percebi que aquele ursinho estava me fazendo mal, eu acho que teve uma vez que eu fui dormir lá em Everton, e eu não levei o ursinho. E, incrivelmente, eu tive pesadelo porque eu estava sem ursinho. E depois que eu falei, meu Deus, que situação que eu tô tendo pesadelo por causa de um urso de pelúcia. Eu, com 18 anos no rap, pensando nisso. Fiquei, meu Deus. Eu comecei a refletir, falei, não vale a pena. Essa pessoa me machucou. E esse urso não tem mais aquele significado feliz que outra hora ele teve. Não tem mais aquela coisa bela que outra vez ele teve. Eu me livrei do urso. E até voltei a ter uma certa amizade com a pessoa, voltei a conversar com a pessoa, mas não enxergo mais aquilo que eu enxergava antes. Mas eu também não quero que a pessoa se torne o rancor para mim. Eu não quero que se torne um peso, algo que eu vou odiar. Até porque o ódio não vai te levar a nada. Mas o amor, ele vai. Por quê? Porque quanto mais você ama, mais sentido a vida tem. Como até mesmo vocês disseram, a vida é felicidade, não é? E você tem que saber sentir ela. Seja amando, seja brincando, seja amando um amigo, um ursinho de pelúcia, amando algo que você escreve, algo que você desenha. Ela é sobre o amor. E quando você sente o ódio, você para de enxergar o valor nessas pequenas coisas. Eu vou odiar isso que eu escrevi porque me faz mal. Pra que eu vou odiar? Eu posso muito bem rasgar, jogar no lixo e escrever outro. Que eu vou gostar. Sempre vai ter algo que eu vou gostar, que eu vou querer pra mim. Tem até uma frase aqui. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Isso é algo que é, pra mim, quando você pensa... Eu vou até deixar essa última reflexão aqui. Eu já estou falando demais. Mas você tem que satisfazer essa necessidade que você tem de si. Você nasceu para isso. Porque ninguém vai satisfazer você. Você é um copo que muitas pessoas podem achar que nasceram um copo vazio. Que precisam que alguém venha e encha. Eu nasci de uma forma. Eu vou esperar que alguém venha e me dê amor. Alguém que venha e me dê valor. Alguém que venha e me faça realmente ser algo na vida. Mas se eu ficar com essa mesma filosofia de que eu não passo de um copo vazio,
isso vai me matar de um jeito que uma hora esse copo vai quebrar. Uma hora esse copo vai começar a me fazer um sentimento tão ruim que vai deixar minha mente mais conturbada possível, coisa que eu mesmo já passei. É um estágio da depressão que eu cheguei a ter. Eu acho que o momento mais crítico da minha vida foi quando eu, tentei tirar minha própria vida. Foi algo que eu percebi ali, eu falei, o que eu estou fazendo? Por que eu estou tentando fazer isso comigo mesmo? Tanto que por mais triste que eu esteja, muito triste, eu parei de pensar nisso. Nunca mais pensei realmente em tirar minha própria vida ou isso. Porque por mais merda, vou falar até isso que é a melhor forma de falar, por mais merda que a vida esteja, por mais triste que ela esteja, você vai conseguir melhorar nisso. Por você mesmo. Tanto que nessa época eu achei que eu estava acabado. Eu achei que nada poderia melhorar. E o que melhorou foi uma gatinha que eu ganhei de presente. O nome dela, eu até lembro o nome dela. O nome dela é Luna. Luna. Eu ganhei dela filhotinho. E aí eu comecei nessa época, é algo que eu acho, não sei se você já chegou a passar, mas é quando você sente que não tem mais empatia por alguém. Você sente que aquela amizade que você tinha não tem mais aquele valor. Tipo, eu não consigo mais ver valor na vida dessa pessoa, pra que eu vou ter amigo? E eu tava numa situação como essa, eu não tava conseguindo enxergar valor em nada, como se nada tivesse significado algum. E quando eu ganhei ela, e ela veio brincar comigo, eu fui lá, e ela arranhou minha mão, é como se meu coração tivesse sido confortado para aquela bolinha de pelo tão pequenininha que ela era. E eu comecei a brincar com ela, todo dia eu brincava com ela, e era aquele momento que acho que vocês até lembram, que no primeiro ano eu faltava muito, que foi justamente essa época horrível que eu passei. E todo dia eu brincava com ela, e teve uma vez que eu fui dormir, e ela subiu eu não lembro o que aconteceu, mas eu estava muito mal nesse dia. E ela subiu na cama, e eu não empurrei, mas tirei ela em cima da cama. Depois disso, eu comecei a me sentir mal. E ela subiu de novo. Quando ela subiu de novo, ela foi, deitou bem do meu lado e ficou, olhando pra mim. Quando eu olhei pra ela, eu falei, quer saber? Eu vou pra escola amanhã. E pronto. Eu não sei por que veio isso na minha cabeça. Eu não sei porque quando eu olhei pra cara daquele bichinho tão inocente, tão bonitinho, me fez sentir isso. Eu falei, eu vou amanhã. Eu até lembro, quando eu tava subindo, acho que era Daisy que tava na porta. Falou, quem tá vindo ali? Eu falei, tô vindo mesmo. Aí cheguei na sala, aí ainda tem aquela sensação de estranheza, porque querendo ou não, apesar de eu estar falando tanto aqui, pode não parecer, mas eu sou até que alguém bem tímido e meio introvertido, tanto que eu não consigo começar amizades novas. As amizades que eu tenho foi porque de alguma forma elas vieram até mim. Everton mesmo, a gente fez amizade que eu tava jogando, ele chegou lá pra mim e falou, olha, esse Pokémon aí, pronto, fez amizade. Danilo também, sempre foi algo que veio até mim, mas eu não tenho uma coragem pra chegar em alguém e conseguir uma amizade nova. Porque por mais que eu fale muito, eu sou muito tímido para isso. Porque eu tenho medo de não ser o suficiente. Eu tenho medo da pessoa não gostar de quem eu sou, ou de eu mostrar para a pessoa um lado meu que vai fazer ela me odiar. Eu não gosto de ser odiado por ninguém. Acho que ninguém gosta. Quando você sente que alguém te odeia, quando alguém te repudia, você fica, por quê? Você quer mudar, você quer que aquilo seja diferente. Mas não vale a pena. Por isso que eu tento sempre ser o meu melhor, cada dia. É um conselho que eu deixo para todo mundo aqui. Por mais que o dia não esteja bom, por mais que você esteja estressado, tente ser o seu melhor para aquela pessoa que está ao seu lado. Você nem precisa enxergá-la como amigo. Talvez nem seja um amigo próximo, mas seja o seu melhor. Sorria para a pessoa, dê um bom dia, abrace ela, elogie ela, chame de bonita, como eu costumo fazer aqui com várias pessoas, porque cada um tem sua beleza. E às vezes a pessoa está num momento ruim e a única coisa que ela precisa escutar é você está linda hoje. É o que eu costumo fazer, é algo que eu peguei para mim, uma mania. E até voltando para a história da minha gatinha, depois que eu me apeguei muito a ela, voltei para a escola e tudo, acho que foi no segundo ano, comecei no segundo ano, ela morreu. Eu cheguei em casa e minha irmãzinha estava chorando muito. Eu perguntei para minha mãe, o que aconteceu? Ela falou, a Luna morreu. Eu perguntei, não, mas como ela morreu? Ela falou que a Luna era aquele tipo de gatinho que foi muito criado dentro de casa, então quando ela saiu pela primeira vez, ela queria brincar com tudo, que sabe que um gato é enxerida, quando eles é muito mimado. Ela foi lá com meio de um monte de cachorro, querer brincar, que ela tinha a mania de brincar com minha cachorra, que sempre trata ela bem. Aí ela chegava na minha cachorra e dava tapa na cara dela e minha cachorra não fazia nada. Aí eu acho que ela pensou que qualquer cachorro faria a mesma coisa. E quando ela foi na rua, que ela acabou fugindo e foi brincar também, ela acabou sendo morta. Os cachorros pegaram e mataram ela. E quando eu cheguei em casa e descobri isso, eu achei que foi um dos momentos que eu mais chorei. Eu chorei muito, eu só desabei completamente. Porque eu percebi ali que um dos maiores apoios que eu tive saiu da minha vida. Aquela gatinha que sempre que eu chegava, eu brincava, eu ia lá pegar a sacola de ração, que eu só mexia no barulho de sacola. Ela corria atrás. Às vezes eu pegava uma sacola e saía andando pela casa, ela me perseguia a casa todinha, porque ela queria ração. Aí ia lá, colocava um pouquinho de ração para ela, e ela comia. E era todo dia a mesma coisa. E quando eu senti que aquele padrão mudou,
que eu não teria mais aquele bichinho para me dar esse apoio, eu não teria mais aquele animalzinho para eu ver a beleza nas coisas, por um momento eu achei que estava tudo acabado. Por um momento eu achei que eu ia voltar para aquele lugar. Mas ela me ensinou uma coisa muito importante, que por mais que ela tenha partido, ela me ensinou a valorizar as coisas da vida. Depois que eu vi a beleza nela, eu comecei a ver a beleza nas pessoas também. Eu comecei a retornar aquele valor que eu não enxergava antes e estava sem enxergar por muito tempo. Eu comecei a ver o quão engraçado era prestar atenção, até mesmo nas brigas que na sala tinha. Por mais que eu não participasse. Primeiro ano era muita briga, um queria falar mais alto que o outro. E por mais besta que seja, eu ficava escutando e me divertia. Seja quando alguém chegava e me falava, bom dia, eu gostava de a pessoa ver aquilo para mim. E foi quando cada vez eu comecei a perceber o quão importante aquilo era para mim. E essa lição de vida que a aluna me ensinou. Que por mais que ela tenha partido, por mais que essas coisas sejam passageiras, é sobre eternizá-las em mim. É sobre fazer isso se tornar eterno para mim. Um sentimento que não vai passar. Até porque, por mais que ela tenha morrido, eu nunca deixei de gostar dela. Eu nunca esqueci a aluna. Tanto que já faz tanto tempo, foi no primeiro ano, e eu já teve um momento de eu rever fotos dela e descer aquela lágrimas e falar, oh meu Deus, como eu queria ela aqui de volta. Mas tá tudo bem, eu deixei seguir em frente. Até tem outras mais gatas hoje em dia. Eu tenho a Kindred, que é uma gatinha bem branquinha. Teve uma que morreu recentemente, só que ela morreu nova, que foi a Solzinha. Já tem muito bichinho que partiu, outros bichinhos que tem agora. Eu sou muito apegado à Kindred, eu tô chamando de Quinzinha. Eu pego ela, eu brinco com ela, eu fico fazendo ela me arranhar. É a coisa mais mimada do mundo, é aquela gata que chega na cama e a cama é dela. Eu gosto de deixar ela ler, é algo que eu comecei a enxergar valor e parei de dar tanta atenção para aquela voz de ansiedade que tem na minha cabeça. E quando ela volta com muita força, trazendo aquele peso, eu só olho para o lado, olho para as pessoas que estão ao redor nessa sala e percebo quão importante cada um aqui foi para mim. E nem me refiro só a pessoas que eu tenho muita intimidade, como Everton, Danilo, Tiffany, Carol. Me refiro a cada um daqui. Porque cada um daqui teve um brilho que foi muito importante para mim. Seja pela brincadeira, coisa que caiu muito. Sempre tem as brincadeiras bestas dele e eu ria. Era algo tão bobo, mas eu conseguia rir. Que me fazia tão bem. Essa brincadeira é tão besta, por mais que eu nem tenha intimidade com ele. Ou seja, as discussões que eu tenho direto com o Everton, às vezes nós está quieto, nós começamos a discutir do nada. E algo que foi valor para mim. Até essa Savinha agora que não pode me cutucar a aula todinha, tem o valor dele, por mais insuportável que seja. Tem o valor dele. Até porque é algo que, por mais bobo que seja, eu adiciono na minha vida. Cada pessoa aqui, no primeiro ano que eu me sentia isolado, naquela época eu conversei bem mais com Bia, com Letícia, e foi bom aprender algo diferente de mim. Até porque eu sou diferente, eu não me considero igual, eu tenho o meu jeito exclusivo de ser. Então, é bom quando você começa a conhecer pessoas que são diferentes, enxergar a beleza nisso. Letícia, que era muito estressada, ainda era muito... Ela e Daisy Kelly, meu Deus, quando a gente ia fazer trabalho, e era uma gritaria, era uma briga que eu ficava com a dor de cabeça tão grande. E mesmo assim foi algo bom quando eu comecei a fazer as peças loucas lá, de girar bolsinha, assim, foi a maior loucura da minha vida. A primeira peça teatral que eu fiz era uma prostituta. Olha que coisa engraçada. E mesmo assim foi algo tão importante para mim, porque foi algo que me fez pegar essa paixão que eu não sabia que eu tinha pelo teatro, pela atuação. E cada momento que eu passei ali com essa equipe maravilhosa, que até hoje eu estou com saudade de fazer esses projetos, essas peças loucas. Até mesmo a Alice que teve, que já foi uma equipe diferente com as pessoas lá. Nossa rainha branca, que era louca, que Janaína é um sol. Tamires é 2 sols que tem nessa sala, é Tamires e Janaína. Eu acho isso impressionante, eu gosto de pegar essa essência que cada um tem. Tamires mesmo é uma pessoa que eu me impressiono, eu me admiro. Às vezes eu paro assim, é tão bobo, que eu tô parado aqui na minha cadeira, eu olho pro lado pra Tamires e eu faço aqui. E ela ri. Ela ri com essa criança mais boba do mundo. Como se eu tivesse contado a maior piada do mundo, ela começa a rir. Eu olho aqui e falo, meu Deus, por que a pessoa consegue ser tão radiante? É algo que eu olho e falo, eu quero pra mim, eu quero ser essa pessoa radiante também. Eu quero ser alguém que consegue trazer esse brilho. Janaína é outra pessoa que pra mim é um sol também. Eu não vou mentir que pra mim é uma pessoa que é muito radiante. Dá pra ver que por onde ela passa, ela deixa aquele brilho, aquela marca, ela passa e deixa. O Free é um grande exemplo. Ficou marcado na cabeça, uma pessoa que tem característica. Cada um aqui tem. Cirurgia, você nem se fala. Que menino de ouro. Esse é o menino de ouro. Eu tô mentindo. É incrível ver como cada pessoa aqui tem essa beleza. Eu poderia contar aqui de todo mundo. Danilo mesmo é uma pessoa que eu aprendi muito com o Danilo. Eu posso não contar muito, mas aprendi muito com o Danilo, porque Danilo é uma pessoa muito diferente de mim. Muito, muito diferente em vários aspectos, seja pelo gosto dele, a forma que ele interpreta relacionamentos ou relações com as pessoas.
E eu aprendi com ele. É algo que eu comecei a mediar um pouco mais minhas ações, porque quando você aprende com o diferente, você começa a perceber aquilo que te faz bem, aquilo que realmente faz bom para sua vida. E versa beleza em cada pessoa que agora é importante, até mesmo alguém, que eu vou dizer aqui, que eu admiro muito nessa sala, é Cauã. Cauã é uma das pessoas que eu mais admiro nessa sala. É tu mesmo. Eu admiro muito você. No estágio, de vez em quando ele começa lá a ler a Bíblia, e ele diz para mim alguma reflexão que ele tirou. Eu, mesmo que vocês sabem, né, eu já falei que eu sou ateu, mas é tão bom ouvir a reflexão, ele falando, que por mais que eu não acredite, eu gosto de dar atenção, porque é a crença dele, eu respeito, eu enxergo a beleza que ele tem. E Cauã foi alguém que vocês conhecem, que mudou muito. E eu acho muito bonito isso, a pessoa quando é capaz de mudar. A pessoa quando é capaz de se tornar alguém melhor para si mesmo e deixar aquela versão que fazia mal. Pessoa que mudou e agora tá bem. Porque Cauã é alguém que ri, alguém que brinca no estágio mesmo, é alguém que toda hora tá lá brincando com o pai de Rodriguinho, tá conversando com o David, tá botando a caixa de matemática para nós resolver. É algo que é tão bom, por mais simples que seja, algo que eu admiro. Porque cada pessoa tem essa beleza, essa coisa única, exclusiva dela, que eu gosto de admirar. Por isso que eu falo, cada um tem um olhar diferente. Cada uma pessoa tem um olho, tem um sorriso, ou tem um jeito diferente. São pequenas manias que alguns nem percebem. Tem aquela pessoa que é mais triste, que deixa o olhar para baixo, ou aquela pessoa que é mais quieta, ou pessoa que nem Yara, que tem o olhar entojado. Porque se olha para Yara, ela tem um olhar entojado, mas é um amor de pessoa. Sabe aquela pessoa que se olha pelo olho, você vê como, mas a pessoa não quer mostrar que é? É igual Yara. Yara fica com esse olharzinho, tipo, sabe ser melhor? Mas não é, ela sabe valorizar as pessoas, mas é algo que a pessoa vai aprender com o tempo, mesmo com esse olhar de jeito besta. Stephanie é outra pessoa que eu também poderia falar muito, tá, Stephanie? Porque você é essa pessoa insegura que você é, porque às vezes eu chego e a gente fala, Stephanie, você tá linda? Ela fala, tô não, Paulo Henrique. Eu falo, tá, mas ela, tô não. E fica nessa teimosia. Só que ela tá linda, ela sabe que ela tá linda, mas ela não consegue enxergar isso. Por isso que eu digo, Stephanie, começa a enxergar, que já tá na hora já. E saber enxergar que cada um aqui tem essa beleza linda. E tem várias pessoas que realmente, quando eu começo a olhar para a sala, eu nem sei quem citar. Eu posso citar marcando o sorriso mais bonito da sala. Não, esse aí é o sorriso mais lindo da sala. Você olha e você se encanta. Posso até falar de Rita, que eu lembro quando nós sentávamos lá no laboratório, que quando eu era mais dupla dela, nós abríamos um site de perguntas e respostas e ficava a aula todo dia fazendo pergunta pro outro. O que você faria com R$1 milhão? Eu, rapaz, eu não sei o que eu faria, não. E nós ficava as 2 aulas todas discutindo coisa besta. É algo tão bobo, mas que acrescentou em minha vida, que às vezes até parece que eu não lembro. Até mesmo coisas que já passaram muito tempo. Eu lembro, Marlene mesmo era uma pessoa que eu brigava muito. Eu tinha raiva de Marlene. Pensa que eu tinha raiva de Marlene? Não, então, eu tinha uma raiva tão grande que eu pensava, oh meu Deus, que menino enjoado. Hoje em dia, é uma coisa tão boba que nós desce lá pra pegar ônibus, ela chega, bom dia, Paulo Henrique. Eu fico, lá vem aquele jeito dela. Lá vem com aquele jeito dela. E aí eu percebi aquele sentimento ruim, não fazia sentido. Porque ela é uma pessoa maravilhosa também, apesar de jeito enojado dela. Porque também, todo mundo tem um lado ruim, vamos concordar que ela também tem. Mas é bom ver a beleza que cada um tem nesse lado bom que tem. É simplesmente bom, porque eu não quero me emocionar muito, mas realmente consigo agradecer a sala todinha que quando eu vejo essa beleza, faz bem pra mim. Valeu, Rodrigão, você é maravilhoso também. Mas é isso aí mesmo que eu tenho pra dizer, acho que não tem mais. Releva, depois volta. Alguma pergunta? Qualquer coisa aí eu tô aberta a responder. Nós somos nossas escolhas. Para Sartre, o que define uma pessoa não é a natureza intrínseca, mas sim as escolhas que ela faz ao longo da vida. Cada escolha contribui para a construção de sua identidade e existência. O homem está condenado a ser livre. Essa frase reflete a ideia central de existencialismo sartriano de que a liberdade é uma condição inescapável de ser humano. A liberdade é tanto uma bênção quanto um fardo, pois traz consigo a responsabilidade total por nossas escolhas. Porque nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Nasci para satisfazer a tão grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Esse garoto aqui que tem esse dom da comunicação, da expressão espontânea e de uma felicidade que ele agora compartilha conosco.
é uma felicidade que brota também até em momentos desagradáveis e vozes que às vezes escuta que nos perturbam, né? Mas que você está conseguindo fazer dessas vozes, dessa ansiedade, fazer algo que tenha um sentido, um significado, como você falou muito bem. A vida não tem sentido. E aí? A vida tem sentido a partir do momento que você passa a dar sentido à sua vida. É você quem vai dar sentido à sua vida. Porque a vida está constantemente perguntando a você. E aí, cara, o que é que você está fazendo da sua, né, da existência? Então, não sou eu que pergunto à vida como ela precisa ser ou deve ser para mim. Mas é a vida que pergunta a nós, que nos interroga, o que eu estou fazendo dessas oportunidades que a vida nos dá para viver, brilhar, né, para fazer um dia melhor, para fazer do limão uma limonada, né, para fazer da dor uma oportunidade de aprender e ser melhor. Então isso é existencialismo, gente. Aqui a gente teve uma aula de existencialismo, ou seja, o existencialismo parte dessa consciência do nada, que o nada existe, aí é o niilismo, né? Mas por trás desse nada existe uma vontade de potência, uma vontade de ir além, uma vontade de vencer e até de aceitar e de rir com as coisinhas mais bobas que a vida nos coloca, né? E ele falou interessante, eu sou ateu, né? Gente, olha lá, acredito que Deus jamais vai estar distante de uma pessoa que enxerga a vida, que tem assim, esse desejo de viver, vencer, lutar. Tá? Então, não importa se eu acredito ou não em Deus, né? Se Deus existe ou não. Porque se Deus é eterno e é pleno e é amor e é onisciente, onipotente, ele vai estar conosco independente de crer ou não crer. Isso é uma questão que independe da nossa condição racional limitada de decidir crer ou não crer. Tá? Então isso é muito relativo. O fato é que uma pessoa ateia, ele tem consigo princípios éticos, valores universais, que é o que torna esse ser humano fantástico, brilhante, que vale a pena ser feliz. O que resume o existencialismo é: a existência, ela vem antes da essência, porque não temos uma essência natural pronta